Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade à nossa terceira aula aqui. Dessa vez, a matéria dos sacramentos, a iniciação ali aos sacramentos, um resumo das outras 7 aulas que foram passadas para nós aí ao longo desse primeiro bimestre. Então, sacramentos. O que são os sacramentos? São sinais visíveis e eficazes da graça de Deus. Não é apenas um símbolo para a gente recordar, mas são ações reais pela quais o Cristo continua presente e atuante na igreja. Eles nascem da liturgia e têm como centro o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, vamos lá, os sacramentos são sinais visíveis do Deus invisível. São sinais deixados por Cristo para a nossa salvação. Um exemplo que nós podemos dar do sacramento é como se fosse um abraço. Quando a gente dá um abraço em alguém, o abraço ele tem dois significados. Tem o significado do gesto, que é de abraçar, que é de segurar outra pessoa, certo? E o gesto interior, que ele comunica um afeto real. É uma questão de bem-estar. Assim são os sacramentos. Eles não são teatros religiosos, como alguns protestantes dizem que o crisma, a Eucaristia é um teatro religioso. Não, eles são sinais verdadeiros. Então, assim como um ato de abraçar, você abraça uma pessoa, existe o gesto físico de estar abraçando, e o sentido disso daí é transmitir o afeto, que é como a mesma coisa o sacramento. Nós temos o gesto real, por exemplo, o batismo, que é impor a água sobre a pessoa. Este é o gesto concreto, o gesto físico, e o gesto real, o sinal do Espírito, é a verdadeira manifestação da graça de Deus, que no caso do batismo é o perdão do pecado original. Assim como Marcos vem dizer para nós, lá no capítulo 16, versículo 16, que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, o sacramento ele é algo crível que nós devemos crer para a nossa salvação. Ali na segunda aula, então começa o Cristo como sacramento primordial. Jesus ele é o primeiro sacramento, é o sinal do Pai no meio de nós. Toda a vida de Cristo, seus gestos, milagres e palavras é sacramental. Tudo que ele fez foi sagrado. Tudo que ele fez foi um sacramento, porque revela e comunica a salvação de Deus. Então, todos os atos de Jesus Cristo foram sinais. E esses sinais também ele deixou para nós, para que nós o fizéssemos. Então, já começa essa questão do sinal. O que é o sinal? O sinal é o evento milagroso de Jesus como manifestação de divindade e salvação. Então, lá em Lucas, ele já começa já num grande sinal. Lá em Lucas, capítulo 2, de 10 a 12, já diz que o anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Então, toda a vida de Jesus é um grande sinal, é um grande sacramento que comunicam a salvação. Já no próprio nascimento dele já foi dito isso. Assim como também no início do seu ministério, lá nas bodas de Canaã, em João 2, 1 a 11, na qual diz que no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra. E Jesus disse: Enchei as talhas de água. O mestre-sala provou e a água transformada em vinho. Este foi o primeiro dos sinais de Jesus. Sinais. Este foi o primeiro dos sinais de Jesus, em Canaã na Galileia, e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
Então, mais um sinal manifestado de Jesus no começo do seu ministério. Mais um sinal, mais um sacramento. A transformação da água em vinho. Um sinal depois que para nós, lá na nova e eterna aliança, na transubstanciação, onde o Padre está em persona Christi, e ele, onde se é feita a transubstanciação, o pão se torna carne e o vinho se torna sangue. Então ali nós já vamos ter um prelúdio desse sacramental de Cristo. Cristo é a fonte de todos os sacramentos. Ele é o sacramental total de quem desce, os demais como concretizações pascais da mesma realidade, salvífica, uma única graça, múltiplas epifanias. Na teologia antiga oriental, a Eucaristia é chamada de antítipo, a realidade, sublinhando que os sacramentos contêm a Páscoa. Então, os sacramentos contêm o mistério pascal, a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João 6, 26, 28, Jesus ainda diz: Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois este, Deus Pai, o marcou com o seu selo. Então, ali Jesus vem dizer para nós o seguinte, que aqueles que procuravam Jesus pelos milagres, e ainda que ele não diz que era milagres, ele diz sinais, mas eles procuravam Jesus pelos sinais, não como forma de salvação, mas como forma de pensar Jesus é poderoso. Jesus é poderoso, então vocês procuram pelo pão que perece. Não, eu vou lhe dar o pão eterno. Então, que venham pelos meus sinais. Vós me procurais não porque vistes sinais. Então nós cristãos, temos que procurar o Cristo pelos sinais. Que os sinais são o seu ministério e os seus sacramentos. Lá na aula 3, nós vamos ter ali a instituição e a casualidade do sacramento. O Concílio de Trento, ele definiu que todos os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo. Então, lá no Concílio de Trento, no cânon 1º, na seção 7ª, ele vai dizer o seguinte: se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram todos instituídos por Jesus Cristo, nosso Senhor, ou que são mais ou menos de 7, a saber, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a extrema-unção, a ordem e matrimônio, ou que algum deles não é verdadeiramente, propriamente sacramentos, sejam anátema. O que ele quer dizer com isso? Que os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Estes são 7 sacramentos, tá? E aqueles que dizem contra isto devem ser anátema. Anátema é uma palavra usada, ela é uma palavra que ela vem do grego e ela virou sinônimo para dizer aquela pessoa que deve ser tirada do convívio da comunidade eclesial, da comunidade da igreja, até que ela procure a reparação pela heresia que cometeu. Então a palavra anátema quer dizer isso, tá? Lá no cânon 2º da seção 7, vai dizer que se alguém disser que esses mesmos sacramentos da nova lei não diferem dos sacramentos da antiga lei, exceto por serem diferentes os ritos e cerimônias externas, que seja anátema também. O 3 também muito importante, ó. Se alguém disser que esses 7 sacramentos são tão iguais entre si,
entre si, em nenhum aspecto, um é mais digno que o outro, que seja anátema. Não existe a diferenciação entre dizer entre a distinção dos sacramentos. Se alguém disser que esses 7 sacramentos são tão iguais entre si, em nenhum aspecto, um é mais digno que o outro, que seja anátema. Então eles advertem que cada sacramento é único. Cada sacramento tem o seu lugar e o seu devido tempo de ser. Se alguém disser, no cânon 4, se alguém disser que os sacramentos da nova lei não são necessários para a salvação, mas supérfluos, e que sem eles, ou sem o desejo deles, o homem alcançam de Deus pela fé somente a graça da justificação, embora todos não sejam necessários, a cada um seja anátema também. Então vejamos, os sacramentos, ele é uma base para a nossa salvação, ele é um sinal vivo que nós estamos dispostos a estar em nossa salvação. Tanto que São Tomás de Aquino vai dizer que agregar às coisas sensíveis o poder de designar e produzir a graça, que é o agente principal, Deus, o Cristo, a humanidade de Jesus, o instrumento principal da divindade, a paixão, a causa meritória efetiva dos sacramentos, distinga-se da autoridade. Deus determina que certos sinais comuniquem a graça. A instrumentalidade, Cristo homem como instrumento excelente. Então, um instrumento da graça do próprio Cristo é o sacramento. Então, em outras palavras, concluindo toda essa questão, quando Jesus diz que quem crer for batizado será salvo, lá em Marcos 16,16, ele não só recomenda um gesto simbólico, mas dá ao batismo o poder de salvar. Isso que é o mais interessante, porque ele é todo o elemento salvífico de Deus. Já que na aula 4 nós vamos ter a eficácia, por que o sacramento faz e o que significa. Os sacramentos fazem o que significa. Não depende só da nossa fé subjetiva, porque Cristo quem age neles. A fé ajuda a reconhecer, mas a graça acontece mesmo assim. A nossa fé ajuda a reconhecer. Tanto lá a questão da. Uma questão bem interessante, que é da mulher que tinha um sangramento, né? Que ela é chamada de hemorroisa. Dá até a passagem da mulher hemorroisa, que ela possuía um sangramento, ela tinha uma hemorragia que nunca sarava. Então tá lá tanto em Marcos 5:30 quanto em Lucas 8:46, que diz que Jesus, logo percebendo que dele saíram uma força, voltando-se para a multidão, perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? Jesus disse: Alguém me tocou. Senti que uma força saíra de mim. Isso expressa bem essa situação. A fé ajuda a reconhecer. Aquela senhora com hemorragia, ela tinha tanta fé, mas ela tinha tanta fé que o simples fato de tocar na roupa de Cristo, sendo Cristo o próprio sinal verdadeiro do Deus verdadeiro, ela foi abençoada. Ela teve o reconhecimento real e viu o sinal real de Cristo, a manifestação real do Cristo em curá-la. Saiu dele uma força. O toque não era só uma lembrança, mas é um contato real com a salvação. Assim como na confissão, tá, pessoal? Que é um outro sacramento extremamente importante, interessante, que muita gente diz: a confissão é o ato de desabafar. Não, a confissão é receber o perdão real de Deus. É mais um sinal
que nós, cristãos, devemos ter, que nós vamos receber mais um sinal real de Deus, certo? Então a eficácia do sacramento, ela quer dizer o seguinte: mesmo você não tendo fé, isso é uma materialização do Deus invisível que está agindo, porque o sacramento é algo digno, é algo dito, é algo respaldado pela fé, é algo deixado pelo próprio Cristo, é um selo de Cristo. Então, não importa a fé, claro, a fé ela é importante, como a senhora que sofria de hemorragia, que o simples fato de tocar nas vestes de Jesus, ela já ficou curada, que isso quer dizer, além, além do mais, que este sinal, que esse milagre, já um elemento por si só, um elemento salvífico por si só, porque Cristo era todo poderoso, todo cheio da graça do Senhor, por ser o próprio Deus encarnado, que até o fato de tocar em suas vestes era algo sagrado, digno de cura e milagres. Então agora vamos ali para a parte do batismo, que o batismo que é a nossa iniciação da nossa vida cristã, o batismo que é o sacramento, digamos assim, que é o sacramento mais citado na Bíblia, é o batismo, que o batismo ele é a porta da vida cristã. Ele apaga o pecado original e nos torna filhos de Deus e membros da igreja. Pode ser recebido por adultos, com a catequese, ou crianças com fé da comunidade. A matéria é a água. Porque olha só que interessante. O... Na instituição dos sacramentos, eles foram instituídos por Cristo, mas com elementos simples. Os elementos palpáveis são elementos simples. Foi usado a água, o pão, o vinho, o óleo, as palavras e os gestos. Então, o Cristo usou de elementos simples. Então, no batismo, o elemento usado é a água. No crisma, o elemento usado é o óleo. Na Eucaristia, é o pão e o vinho. Então, são gestos, são elementos simples que dão sinais do Deus verdadeiro. Então, ali, o batismo, a materialidade dele é a água. A matéria é a água. A forma é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na qual você recebe em si o Espírito Santo de Deus. E assim como o nosso nascimento físico nos dá vida ao mundo, o batismo é um nascimento espiritual que nos dá a vida em Cristo. Então nós temos aqui no batismo, ó, João 3,5, no discurso com Nicodemos, que é um dos discursos mais lindos, na qual Jesus diz: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Lá em João 3,22, também vai ser dito: depois disto, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, permaneceu ali com eles e batizava. Em João 4, versículos 1 e 2, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que o que ele fazia e batizava mais discípulos que João, embora não fosse o próprio Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Atos 1, versículo 5, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Mateus 28, 18 a 19, que nós temos um mandato missionário, na qual é dito que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só que lindo. Um Deus encarnado, o Cristo, Deus encarnado, ele se revela a nós em sua humanidade e sua divindade plena,
E ele nos diz, ele deixa para nós uma determinada autoridade, dizendo: Ide, portanto, fazei discípulos, espalhai o evangelho de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Cristo, humano e divino, aquele que todos nós rendemos glórias, ele se dá em sinal próprio e dizendo a todos para ir pelo mundo, façam discípulos, espalhem a boa nova. Cristo, no estalar de dedos, ele podia dar conhecimento a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, de todo o seu ministério. Mas ele disse: vá, pescadores de homens, vá como homens, vão procurar, batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, convertam, deem a salvação. Lá em Romanos 6, 3 e 4, ainda diz: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo, ele é um convite para uma vida nova. Aquele Cristo, no seu mistério pascal, de vida, morte e ressurreição, ele vem assumir a questão de que todo aquele que é batizado está entrando assim em uma vida nova. Aquela conversa com Nicodemos, dando mais um selo naquela conversa com Nicodemos, que todo aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lá nos Gálatas 3:27, vós todos que fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. Então nós, o batismo, ele é tão importante, ele é um sacramento tão lindo, tão importante, tão original, que ele nos reveste de Cristo. Ele é um perdão, é um convite para a vida nova, ele é a nossa iniciação. Ele é um sacramento tão puro que nós deveríamos entender e dar testemunho disso todo dia. Ah, eu sou batizado, vou dar testemunho disso. Não vou errar, não vou pecar, vou dar o meu melhor de mim, porque eu estou revestido de Cristo. Nos Colossenses, sepultados com ele no batismo, também com ele fostes ressuscitados, pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. A água figura do batismo, que agora vos salva, não por remover a sujeira do corpo, mas pela súplica de uma boa consciência para com Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o carimbo maior que nós temos que entender, o que nós temos que levar com relação ao sacramento até agora, meus irmãos, é entender a primazia do sacramento, que é o que os nossos professores estão dizendo para nós, é que a primazia dos sacramentos, eles são elementos reais de um Deus vivo e verdadeiro, que ele age mesmo com aquela pessoa que não tem fé. Porque ele é um selo, ele é um carimbo, ele é uma marca inegável da presença do Deus Pai Todo-Poderoso entre nós. E nós, quando carregamos essa marca, nós temos por obrigação de sermos os melhores portadores dessa marca, exímios. E não só isso, dar testemunho. É isso que quer dizer. Essas passagens ali, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 citações, mas tem muito mais. Então, esse é o sentido do batismo. Você morrer no corpo, no velho homem, e nascer para uma vida
nova. A confirmação, o crisma, é o sacramento que nos dá a plenitude do Espírito Santo. Completa o batismo, imprime caráter indelével e dá força para testemunhar a fé. O rito é imposição de mãos e unção com óleo. Olha só, é imposição de mãos e a unção com óleo. É um rito simples, mas é uma confirmação gigantesca. Tanto que está lá nos Atos, capítulo 8, de 14 a 17. Pedro e João impõem as mãos para o Espírito Santo. Em Atos 19, 5 e 6, Paulo impõe as mãos e o Espírito vem sobre eles. Os apóstolos impõem as mãos e o Espírito vem sobre eles, assim como o bispo. Vai lá, impõe as mãos, impõe o óleo, e o Espírito Santo de Deus, a partir de agora, está aqui. Você caminhará como discípulo missionário para o mundo. Por isso que um exemplo muito, muito lindo, muito importante com relação ao crisma, que é alguém que faz um treinamento especial antes de uma missão importante, e o cristão crismado é este, que ele fica fortalecido para ser um discípulo missionário do mundo. É uma formatura, digamos assim, do cristão para ser um missionário, um discípulo evangelizador de Deus no mundo. A Eucaristia, então, é o mistério central, presença, sacrifício, a comunhão e memória. É o centro de todos os sacramentos e a presença real de Cristo, sobre as espécies, o pão e o vinho. Ao mesmo tempo, é o sacrifício, na qual ele torna presente na cruz. Banquete, alimentação espiritual e presença do Cristo vivo conosco. Essa é a Eucaristia. Então, lá em Coríntios 1, 23, 26, vai dizer que eu recebi do Senhor o que também vos transmiti na noite em que fui entregue. O Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei isto em memória de mim. De fato, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Lá em Lucas 22, 19 e 20, também vai dizer que, tomando o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, e em meu sangue derramado por vós. O pão e o vinho, então, ele vai dizer para nós como a nova e eterna aliança de Jesus Cristo. Lá no Êxodo, nós temos que Moisés tomou o sangue, aspergiu o povo e disse: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas as palavras. E nós, na nova aliança de Cristo, nós vamos ter, enquanto Jesus tomou o pão e o vinho, deixou para nós a forma a qual ele iria morrer. Ele iria ser imolado, ele seria sacrificado por nós. Por isso que o mistério central do sacramento é a Eucaristia, porque é o próprio Cristo que se faz presente, corpo e sangue, trazendo para nós como a nova e verdadeira aliança pelos séculos dos séculos até a sua vinda derradeira, a qual nos levará para a Nova Jerusalém. Então, o exemplo que nós levamos da Eucaristia é que, assim como precisamos de comida diária para viver, precisamos da Eucaristia para alimentar a nossa vida espiritual. Não é só um pão abençoado, é o corpo e o sangue do nosso Senhor. Um dos sinais e mistérios mais bonitos que Cristo deixou para nós. O Cristo vivo, que deixou em corpo e sangue para nós, para estarmos aqui. Para o Cristo ficar conosco e ceiar conosco.
estar sempre ao nosso lado. Então, pessoal, na última aula aqui da iniciação da vida cristã, é o caminho da fé que se abre com o batismo, o crisma e a Eucaristia. Lembrando que não é só apenas um curso, não é uma doutrina, mas é um processo de encontro com o Cristo vivo. Como dizia o Papa Bento XVI, não se começa a ser cristão por uma ideia, mas pelo encontro com uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Lembramos ali o que João vai dizer, capítulo 1, versículo 38. Voltando-se Jesus, vendo que eles o seguia, disse: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, né? Onde moras? Então, o povo vinham buscar o próprio Cristo. Onde moras? Porque assim como ninguém vira médico só lendo livros, mas precisa passar por uma prática e uma experiência, também ser cristão exige a vivência sacramental e comunitária, não só a teoria. Devemos não só viver os nossos sacramentos, como dar testemunho deles. O sacramento é a vida de Cristo em nós. Eles nos tornam a fé concreta e atuante. Sem ele, a fé vira só filosofia. Com ele, a fé é a salvação presente. Então não esqueçamos, senhores, os sacramentos e a fé são a salvação presente em nós. Muito obrigado.